Salve, salve família, tudo certo? Inter em campo tá de volta com bastante novidade do Colorado, bastante informação e bastidores do Inter pra gente tá conversando, o mercado da bola, tem também novas polêmicas que envolvem a patrocinadora Master Alphabet, então tem bastante coisa de Inter pra gente falar a partir de agora. Te inscreve, curte, comenta o conteúdo, compartilha com algum amigo colorado. Já comenta aí embaixo de onde você acompanha o Inter, por onde você torce pelo Colorado. E também comenta também, eu sou o Gigante, que eu vou saber que tu tá com o Inter, que tu tá com o Inter em campo. Agora sim, vambora, vem comigo, depois da vinheta tu sabe, eu tô de volta. A situação do Inter no Campeonato Brasileiro ainda preocupa. Lutando para se afastar do Z4, o time comandado por Ramon Dias tem apenas 5 pontos de vantagem em relação ao primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Isso significa que cada rodada vale ouro, ou, nesse caso, vale uma sobrevida. E não é só dentro de campo que o clima está tenso. Fora dele, a pressão em cima da diretoria cresceu consideravelmente. No empate contra o Atlético MG, torcedores foram além das vaias. Dirigentes tiveram seus rostos estampados em notas falsas de R$3. E cá entre nós, criatividade é o que não falta para essa torcida quando o assunto é protestar. Além disso, cantos ofensivos ao presidente Alessandro Barcelos ecoaram forte nas arquibancadas. Mesmo com esse cenário turbulento, a diretoria decidiu manter a promoção de ingressos para o próximo jogo no Beira-Rio, contra o Bahia. A ideia é simples: garantir o estádio cheio e transformar a arquibancada em combustível para o time. A expectativa é repetir ou até superar os mais de 30 mil torcedores que estiveram no Gigante contra o Galo. Sócios com carteira vermelha já puderam fazer o check-in desde segunda-feira e ainda têm direito a levar um acompanhante de graça. Já os demais sócios continuam com acesso gratuito em setores específicos. Para o público geral, o ingresso mais caro custa apenas R$80 e o mais barato sai por R$20. Em tempos de futebol cada vez mais caro, é quase um achado. Na minha visão, é uma jogada acertada. Em vez de entrar em confronto com a torcida, a diretoria aposta na união, pelo menos nos 90 minutos. Claro que protesto é legítimo, mas nesse momento, o time precisa mais de empurrão do que de pressão. Depois do apito final, aí sim é hora de cobrar. E você, torcedor? Acha que a torcida deve apoiar incondicionalmente durante o jogo ou a bronca tem que continuar mesmo com o time em campo? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. Agora vamos para uma situação que envolve cifras e um certo mal-estar fora das 4 linhas. A patrocinadora Master do Inter, a Alphabet, que estampa sua marca no uniforme do Colorado e também no do rival da capital, vem atrasando repasses financeiros e gerando desconforto nos bastidores dos dois clubes. No caso do Inter, o valor referente à cota de setembro, que deveria ter sido pago no dia 10 de outubro, só caiu na conta quase 20 dias depois. O clube tratou o atraso como um episódio isolado, e, pelo menos por enquanto, diz que a situação está regularizada. Mas a coisa não é tão simples assim. A empresa já havia avisado que os pagamentos dos meses seguintes também poderiam atrasar. E se no Beira-Rio o depósito, mesmo atrasado, chegou, do lado azul, a coisa está mais complicada. O Grêmio ainda não recebeu o que lhe é devido e já colocou o departamento jurídico de prontidão, avaliando até romper o contrato caso a situação não se resolva logo. E aqui entra um ponto curioso. A diferença de tratamento da Alphabet entre os dois clubes só aumentou a tensão. A parceria que parecia ser promissora, com promessas de 50 milhões de reais por ano para cada lado, agora vira motivo de desconfiança. A incerteza sobre a continuidade do acordo nos próximos meses já circula nos bastidores. Olha, quando o dinheiro começa a atrasar, o sinal de alerta tem que ser ligado. Patrocinador é parceiro, mas parceria boa é aquela que honra compromisso. O Inter precisa, sim, ficar de olho
mas também manter a diplomacia enquanto não houver algo mais grave. A gente sabe como está difícil encontrar patrocinadores de peso, então sair rompendo de forma precipitada pode sair ainda mais caro lá na frente. E aí, torcedor colorado, acha que o clube deveria manter a calma ou já deveria apertar a Alphabet com mais força? Conta aí nos comentários. Bom, pessoal, vamos comentar um pouco então sobre a Alphabet e a polêmica da vez, tá? A gente sabe que era uma promessa que uma patrocinadora, né, que prometia estabilidade, altos ganhos, cerca de 50 milhões reais por mês, né, mais que os 30 milhões do Itaú, quase o dobro. Itaú não, Banrisul, quase o dobro, né? Inter e Grêmio acabaram assinando um patrocínio igual, 50 milhões para cada lado, até aí tudo ok. Chegou setembro e a patrocinadora atrasou o pagamento para ambas as equipes, mas aí chegou um reviravolta, né? O Inter já teria recebido esse valor, né, que lhe era devido de setembro, e o Grêmio nada, né, pessoal? O Grêmio acabou não recebendo, o que aumentou a rivalidade entre as equipes, né? Estaria, né, então a Alphabet dando maior, digamos assim, importância ao nosso Colorado e deixando o rival Grêmio de lado. Bom, pessoal, não tenho nessa informação, né, até porque negócios são negócios, mas o fato é que o Inter recebeu o valor que lhe era devido de setembro e o Grêmio não recebeu ainda a sua parte, né, do acordo. Mas aí é aquela coisa, cara, nos bastidores o Inter acabou tratando isso como um caso isolado e segue mantendo uma boa relação profissional, né, com a casa de apostas, sem criar, digamos assim, uma crise pública. Talvez até por isso, né, o Inter tenha recebido valor já pro lado rival. O Grêmio já estuda até mesmo, né, acionar judicialmente, o dinheiro não caiu, tá demorando a cair por lá, enfim. A polêmica lá pro lado do Grêmio tá maior do que aqui no Inter. E o que importa é que o nosso dinheiro caiu, ajudar a pagar as contas, pagar salários, né, enfim, cara, pra cá, pelo menos por enquanto, tá tudo certo. Quero a tua opinião sobre a Alphabet. O que tu acha? Tu acha que tem como manter a confiança na patrocinadora, mesmo com atraso, com falta de pagamentos? Comenta a tua opinião aqui embaixo. Vamos dar sequência que tem mercado da bola mais pra frente pra gente estar conversando, beleza? A situação do Inter no Brasileirão segue delicada. Com apenas 5 pontos de vantagem para o primeiro time da zona de rebaixamento, o Colorado entra em campo nesta quarta-feira para um confronto direto contra o Vitória no Barradão, às 19 horas. E não dá para disfarçar, o clima é de decisão. O adversário que abre o Z4 encara o duelo como uma oportunidade de ouro para encostar no Inter. E do nosso lado, os desfalques pesam. Gabriel Mercado e Rafael Borré, titulares no empate contra o Atlético MG, estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. Com essas ausências, o técnico Ramon Dias tem alguns quebra-cabeças para montar, especialmente no setor ofensivo. A reposição mais lógica seria colocar Johan Carbonero entre os titulares. O colombiano tem aquele perfil mais agudo, gosta do drible, da jogada de velocidade. E vamos ser sinceros, o Inter anda precisando de alguém com coragem para ir para cima. Mas não é só ele que está no radar. Ricardo Matias, jovem formado no celeiro de Ases, entrou bem no segundo tempo contra o Galo e recebeu elogios internos. O centroavante usou a estatura como trunfo e foi quem mais levou perigo ao gol adversário. A boa impressão pode render uma chance entre os titulares, principalmente se Ramon optar por voltar ao sistema com linha de 4 defensores, abrindo uma vaga extra no ataque. Na minha visão, esse pode ser o momento ideal para testar o Matias em uma situação real de pressão. O garoto mostrou personalidade e presença diária, coisa que tem faltado em alguns jogos. Claro, é uma aposta, mas o futebol é feito disso também, e numa partida que vale tanto, coragem pode fazer a diferença. E você, torcedor? Colocaria o Carbonero ou apostaria no Matias no ataque? Manda nos comentários. Quero saber qual seria o teu time ideal para esse confronto. Agora vamos falar de futuro. Mesmo com a temporada ainda em andamento, o Inter já começa a movimentar os bastidores pensando em 2026. E acredite, os primeiros nomes já estão surgindo nas listas da diretoria e da comissão técnica.
Um dos alvos que voltou a ganhar força internamente é o atacante Kevin Víveros, atualmente no Atlético PR. O colombiano de 25 anos ganhou notoriedade atuando pelo Atlético Nacional e já chamou a atenção do Inter quando enfrentou o Colorado na fase de grupos da Libertadores deste ano. Segundo o jornalista Lucas Dias, o Inter demonstrou interesse no jogador, mas ainda não formalizou uma proposta. No entanto, essa situação pode mudar nos próximos meses, com a janela de transferências se aproximando. O Atlético PR desembolsou 28 milhões de reais por 70% dos direitos do atleta, então não dá para esperar que o negócio seja fácil ou barato. Ainda assim, a diretoria enxerga em Víveros um nome com potencial para agregar ao elenco, especialmente se o plano for manter Ramon Dias para 2026, o que neste momento parece o cenário mais provável. Olha, se o Inter quer mesmo reforçar o setor ofensivo com alguém que já mostrou serviço no futebol sul-americano, o Víveros é um bom nome. Ele é jovem, tem explosão e não se esconde em jogo grande. Claro, o custo é alto, mas se o clube conseguir estruturar bem a negociação, pode ser um investimento que traga retorno dentro de campo. E aí, torcedor colorado, você traria o Víveros para o Beira-Rio em 2026? Acha que ele tem o perfil que o time precisa? Comenta aí e compartilha a tua opinião com a gente. Bom, pessoal, um dos nomes que volta à pauta do Inter é Kevin Víveros, centroavante de 25 anos, que pertence ao Atlético Paranaense. Segundo o repórter Lucas Dias, o nome agrada a diretoria colorada, que já demonstrou interesse, embora ainda não tenha feito, de fato, uma proposta oficial. Víveros ficou conhecido aqui no Brasil após boas atuações pelo Atlético Nacional, inclusive enfrentando o Inter, na fase de grupos da Libertadores este ano. Logo depois acabou sendo contratado pelo Furacão, que pagou 28 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, ou seja, para tirar o atacante lá, o Inter teria que montar uma operação complexa e bem cara, Mas por que o nome agrada? 1, porque agrada Ramon Dias, e 2, porque tem velocidade, capacidade de finalização e uma boa presença ofensiva que poderia agradar, a ideia de jogo do Ramon, um 4-3-3 mais agressivo, A gente sabe que o Inter carece de opções ofensivas. Eu acho que foi o principal problema do Inter esse ano. O ataque do Colorado não funcionou. Wesley ano passado muito bem, esse ano muito mal, já deixou o Inter. Ener Valencia já deixou o Inter. Borré deve estar muito próximo também de deixar o Colorado. Então o Inter mira novos jogadores para o sistema ofensivo e Kevin Víveros seria um nome que agrada bastante a diretoria colorada, tá? Bom, quero a tua opinião, meu querido torcedor. Kevin Víveros te agrada? Não te agrada? É um nome que de repente cairia bem aqui no Inter? Comenta aí, eu quero saber a opinião da torcida, beleza? Por hoje é só, o Inter em Campo tá chegando no fim. A qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar do gigante aqui no YouTube. Valeu, falou, até mais!